Esse é o programa Dale. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Jovem de Negócios, 5 maiores problemas do Brasil que você não sabe a causa. Vamos ver se eu não sei? Eu sou especialista, hein? Vamos ver esse aqui. Eu quero ver mais esse aqui pra... Esse aqui eu acho que não vai trazer tantas bad vibes, vai trazer mais reflexões. Vamos ver. Ó, deixa eu te apresentar o Horácio. Horácio é o pai trabalhador de Gustavo, que por sua vez é um menino puro, curioso, sensível. Horácio amava seu filho mais do que qualquer outra coisa que ele amou na vida. E, justamente por isso, Horácio não deixava o Gustavo brincar com outras crianças. Afinal, brincadeiras podem machucar. Quando o Gustavo recebia seu trabalho de casa, Horácio fazia questão de ajudá-lo. Ele dizia: Gustavo, papai só vai ajudar nesse aqui e depois você faz sozinho, tá? Mas aí ele acabava fazendo todos os exercícios mesmo assim. Quando o Gustavo pedia algo pro seu pai, o Horácio comprava. Já pensou, afinal, Gustavo passar por momentos parecidos como que ele mesmo passou inúmeras vezes na sua infância, em que os pais de Horácio não puderam dar pra ele o que ele queria? Bom... Cara, pior que já começou nessa brisa aí, eu já tô meio feels bad já, porque... É lógico que eu não vou fazer a lição de casa no meu filho, mas eu pretendo ensinar ele os temas. Sentar com ele e falar: o que você aprendeu hoje? Ah, deixa eu ver o que o pai lembra e tentar ajudar ele. Eu penso em fazer isso. Com isso, o Gustavo ele foi crescendo, ele não aprendeu muito bem como lidar com as outras pessoas. E na maior parte das vezes ele fica sozinho, mas de vez em quando alguém faz uma brincadeira, o Gustavo explode, irmão. Ele briga, ele grita e depois volta pra casa chorando. E o Gustavo também não... Isso aí não vai acontecer porque eu vou ensinar o Matheus a Muay Thai assim que ele tiver uns 4, 5 anos. Na verdade, a gente vai começar no Gil. A hora que ele tiver uma boa base no chão, eu já vou pro Muay Thai. Provavelmente quando ele tiver uns 6, 7 anos, tiver uns 2, 3 anos de Gil. E aí ele vai aprender a controlar as emoções de boa. Aprendeu o que fazer pra ganhar o próprio dinheiro, já que ele assumiu que só porque não tava rolando muitas oportunidades de emprego, não tinha muita gente contratando pessoas com o diploma do Gustavo, não tinha nada que ser feito além de esperar a crise terminar. E menos ainda o Gustavo aprendeu a lidar com o dinheiro dos outros, já que ele gasta o dinheiro do seu pai e a sua grande estratégia é simplesmente pedir mais quando esse dinheiro acaba, sem se preocupar em ter economias próprias. Tem um termo chamado de pais helicóptero, que fala sobre pais que ficam sobrevoando... Esse doidão aí parece Felipe Neto, ele fala muita bosta também. Mas ele fala coisas interessantes. A vida dos filhos, interferindo em cada decisãozinha e protegendo seus filhos de qualquer erro ou frustração. E pais helicópteros tendem a gerar filhos mais ansiosos, com baixa autoestima, menos capazes de resolver problemas por conta própria ou com capacidade para lidar com os fracassos. Ações movidas pelas melhores intenções dos pais acabam no longo prazo resultando em resultados catastróficos. Agora se ele falar que isso é o problema do Brasil, ele já falou uma grande merda, porque mais da metade dos brasileiros não tem pai. Então, vamos ver. Não tô entendendo o ponto isso tá indo. Acontece que isso não se limita só aos pais. Ao olhar para nossa economia, existem 5 problemas que podem ser justamente fruto de um estado helicóptero, movido pelas melhores intenções no curto prazo, mas sem necessariamente resolver os problemas consequentes de longo prazo. E a maior parte das pessoas não só... Mais da metade forçou? Acho que não. Eu acho que eu ainda fui conservador, cara. Não faz ideia sobre o que causa esses problemas, como tem teorias erradas sobre como esses problemas surgem. Eu não entendo o que causa esses problemas. A gente é assim porque somos colonizados pelos portugueses. Se tivesse sido os alemães... Nesse vídeo eu vou te falar sobre os 5 maiores problemas do Brasil que você não sabe a causa. Número 1, o rombo da Previdência. Você provavelmente já ouviu falar Vamos ver. do rombo da Previdência, né? Isso daí é quase que uma celebridade. O déficit nas aposentadorias deve bater a marca de 300 bilhões de reais este ano. O rombo da Previdência é um déficit, ou seja, tá entrando menos dinheiro dos trabalhadores que estão contribuindo para a Previdência do que o dinheiro que está saindo para pagar as aposentadorias, as pensões e os benefícios sociais daqueles que são beneficiários da Previdência. Em média, para sustentar um beneficiário da Previdência hoje, é preciso de 2,4 brasileiros trabalhando. Acontece que para cada beneficiário, hoje só tem 1,7 pessoa trabalhando. Ou seja, a conta não fecha. E não vai fechando desde 1990. Hoje, o nosso governo cobre esse rombo, tirando dinheiro de outros lugares do orçamento. Saúde, educação, infraestrutura, contraindo mais dívidas e por aí vai. Com 93 bilhões de reais de rombo na Previdência, os estados já gastam... Esse canal ajudando a espalhar mentiras de extrema direita, uma verdadeira decepção. É nóis.
mais com pensões e aposentadorias do que investem em saúde. Só que no passado, a relação era bem mais favorável. Na década de 70, por exemplo, em média, 6 pessoas trabalhavam para assegurar a aposentadoria de um beneficiário da Previdência Social. Esse gráfico mostra a quantidade de pessoas... Então esse aí não é, mas isso não é um problema brasileiro, não. Isso é um problema global, que é não tá nascendo criança, pô. Em cada faixa etária, chamado de pirâmide etária. Percebe que na década de 70 existiam muitas pessoas novas e poucas idosas, e aí por isso a base assume essa característica de ficar larga. Só que hoje, a pirâmide etária brasileira tá assim. Olha a diferença, ó. Percebe que a base veio se achatando ao longo do tempo e o topo vem se alargando. Ou seja, tem nascido cada vez menos pessoas e cada vez mais as pessoas têm vivido por mais tempo. E aí, extrapola isso pro futuro, ó. Em 2060, é estimado que a gente vai estar assim, com em torno de um trabalhador sustentando um beneficiário da Previdência, ao invés dos 2,4 trabalhadores que são necessários hoje. Então fica claro que o modelo atual da Previdência não é sustentável. No modelo atual, todo ano o governo vai ser influenciado a desviar cada vez mais e mais recursos das contas públicas para cobrir esse rombo. O problema é que, ao mandar dinheiro para cobrir o rombo da Previdência, o governo precisa deixar de gastar esse dinheiro em outros lugares: saúde, educação, infraestrutura. Ou não. Ou mais pessoas entram no mercado de trabalho, ou você bota um teto da Previdência. Cara, tem 1 milhão de alternativas. Tudo isso acaba perdendo verba e alimentando cada vez mais o problema. E aí, qual que passa a ser a solução tapa-buraco? Chegamos ao número 2, aumento de impostos generalizados. Como regra geral, ninguém quer aumento de impostos. Aumentar impostos exerce uma pressão enorme na população. Meio mórbida essa ideia? Qual ideia? Temos que limitar o avanço da medicina para o povo mais velho morrer antes? Não, tem que estimular a galera a ter filho. É porque, cara, é assim, não existe, que nem falam, eu não sei quem que falou, todo problema complexo tem uma resposta simples e completamente errada. Não é só isso, cara. O custo de vida mais alto freia a galera a ter mais filhos. A galera não querendo ter mais filhos contribui para esse rombo ficar cada vez maior. Juntamente com isso, a gente não tendo industrializado, a gente gera menos valor. Então, por exemplo, esse lance assim, 2,4 trabalhadores pagam isso. Isso é porque estamos no índice de contribuição de agora. Você pode aumentar a quantidade de trabalhador e manter o mesmo índice de contribuição, ou melhorar a renda dos trabalhadores e aí cada um contribui. Imagina que em 2060 a gente chegue no caso de 1 para 1. Só que a gente virou uma nação tão produtiva, por inteligência artificial, por robótica, por qualquer coisa, que eu ganho, sei lá, 20 mil por mês. 20 mil por mês pagando imposto, eu consigo pagar uma aposentadoria de um velho, por exemplo. Então, tem muitas variáveis. Por que eu acho que o rombo da Previdência não é um problema tão grande assim? Porque gestão da dívida pública, os juros que a gente rola da dívida, o bagulho que eu falei, se você vender dólar e o dólar disparado, você resolve o problema de dívida e esse gap que você resolveu do problema, você consegue pagar a Previdência. Então tem margem pra gente trabalhar. Por isso que os políticos não estão tão preocupados. É um problema, mas ele não é um problema não solucionável. Dá pra fazer. Ou vem uma pandemia aí e mata a velharada toda. Então pra que você se preveniu? Faz parte também. Isso aconteceu. A pandemia deu uma salvada em várias previdências europeias aí, por aí vai. Então é escroto, mas pode ser. Eu acho que é isso. Eu acho que juntamente com o decréscimo populacional a gente vai ter a guerra. Eu já falei pra vocês que eu acredito que vai ter uma guerra. Tem que ter uma guerra. Porque é justamente pra dar esse reset, pra morrer gente, pra reorganizar a força de poder e resolver esses problemas. Eu não acredito em solução política, como eu falei. Principalmente mais pobres. O dinheiro passa a comprar menos, já que o aumento da carga tributária é repassada para o consumidor. As pessoas consomem menos, já que perderam o poder de compra. As empresas vendem menos, já que a população perdeu o poder de compra. A oferta de empregos diminui, porque as empresas estão vendendo menos e precisam cortar gastos frente à sua redução de lucros. As pessoas também empreendem. Mas quem morre em guerra é jovem e adulto, né? Velho não morre tanto. Mas guerra estimula a indústria. Por exemplo, se tiver uma guerra, ações da Vale vão disparar. Ferro, petróleo, combustível, tudo isso. Então, valoriza a produção, precisa de gente produzindo. Quem morre é pouco na guerra, mas a questão é que a força produtiva, a guerra é movida por comida e energia. Quer dizer, tudo é energia no final. Então é indústria, estimula a indústria. Empreendem menos, já que abrir negócios fica mais arriscado pelas altas. Os Estados Unidos ele foi construído devido ao plano Marshall pós-Segunda Guerra. E, por exemplo, se rolar uma guerra mundial, é onde o Brasil vai acelerar. Porque a gente tem petróleo, a gente tem ferro, a gente tem tudo. Então a Vale vai disparar, a Petrobras vai disparar, vai tudo disparar.
Então é a nossa janela de crescimento. É lógico, o país que tá em guerra se fudeu. Mas a nossa base aqui... cargas tributárias e, no geral, o brasileiro sonega mais, porque os benefícios de sonegar passam a ser maiores do que as ameaças de fato, pagar o Estado. E no final, nada disso é bom. Aumentar imposto para tapar buraco de déficit é outro nome para irresponsabilidade fiscal. E o medo das consequências dessa má gestão afasta, ainda por cima, capital estrangeiro. E, você sabe, se tiver muita gente vendendo reais... cara, eu não sei de quando é esse vídeo aqui. Deixa eu ver de quando é esse vídeo. 2 meses atrás. Basicamente a alta do dólar agora é um pouco disso aqui. Para comprar dólares, isso deixa a Disney ainda mais cara. Ou seja, o real se desvaloriza em relação às outras moedas do planeta. Acontece que o aumento de impostos é uma solução muito fácil para aumentar a arrecadação no curto prazo. E é justamente por surtir um efeito tão imediato que a estratégia é tão usada. Só que, no longo prazo, isso cria um efeito cascata que reduz, sobretudo, a arrecadação do governo. E a redução na arrecadação influencia o governo a fazer... curva de Laffer. Sabe o quê? Adivinha? A mesma coisa, aumentar ainda mais impostos. Eu não estou suportando mais. Eu não consigo. Caraca, os caras meteram uma Comic Sans ali no Brasileiros. Por que não meteram um texto melhor? Não direito mais. Eu não tenho vivido. É como um bêbado que, ao invés de esperar a ressaca passar no seu devido tempo, bebe mais pra ela passar agora. O problema é que se o bêbado fizer isso muitas vezes, ele só vai piorar a sua saúde. E isso é o que é explicado pela curva de Laffer. Quando os impostos são muito baixos, a arrecadação é pequena, porque o governo não captura o suficiente da atividade econômica. Agora, à medida que os impostos aumentam, a arrecadação também cresce, já que o governo começa a obter uma fatia maior da riqueza gerada. Mas tem um ponto que, a partir desse ponto, se o governo continuar aumentando... ele meteu 25% aí, mas pelo que eu sei, não tem nada a ver isso de 25%. Isso aí vai depender muito mais da renda e do custo de vida do que necessariamente da porcentagem. Os impostos, as pessoas e as empresas começam a perder o incentivo para produzir, para investir ou para declarar seus rendimentos corretamente, o que gera evasão fiscal, sonegação e fuga de capitais. Ao invés de tomar um remédio amargo agora, que é cortar gastos desnecessários do governo, tornando a máquina estatal mais enxuta e... Uma coisa que me pergunta é onde estamos nessa curva, a gente já passou. A arrecadação tá menor, a gente aumentou o imposto e não aumentou o tanto que era imaginado aumentar a arrecadação, ou seja, a gente já tá na parte de baixo. Eficiente, o que faria os frutos serem colhidos só lá na frente, o governo, muitas vezes, cede a bebedeira. Número 3, o aumento da desigualdade. É claro que você pode justificar um aumento de impostos em uma classe social específica se isso vier como contrapartida da redução de impostos para uma outra classe menos favorecida. E aí, com isso, essas classes menos favorecidas são, então, beneficiadas na forma de programas sociais, recebendo mais Bolsa Família, tendo melhores condições no Minha Casa Minha Vida, melhores auxílios emergenciais e por aí vai. Essas medidas são chamadas de medidas de redistribuição de renda e têm justamente o objetivo de combater o quê? A desigualdade. É natural que isso tudo pareça justo. Afinal, proporcionalmente, de fato, os pobres pagam mais impostos sobre a renda que eles... Sim, e o Bolsa Família é um sucesso por causa disso, porque o governo basicamente está falando, gente, eu sou tão incompetente, eu sou tão lixo, que eu não consigo dar o mínimo para vocês. Então, pelo menos eu vou te devolver dinheiro que você acaba gastando em consumo de qualquer forma. Então, tipo, se você fizer um bico e comprar o arroz, você vai pagar o imposto no arroz e tudo. Então, eu tô te devolvendo esse dinheiro de imposto aqui via Bolsa Família e você faz o que você quiser fazer com ele. Por isso que o Bolsa Família é um sucesso e é um programa invejável no mundo inteiro. Recebem do que os ricos. E se a desigualdade está aumentando, naturalmente isso é por conta de mais políticas de redistribuição de renda que favorecem os ricos, certo? Bom... Não necessariamente. Muitos ricos têm o seu jeitinho para evitar ser tributados. Eles criam holdings familiares para planejamento sucessório, eles compõem patrimônio em veículos com renda isenta de IR, tipo ações e fundos imobiliários. Eles declaram que recebem só um salário mínimo das empresas que eles são sócios e aí fazem retirada do resto do prolabore como dividendos. Isso não é nem o começo. E a questão aqui não é nem se tudo isso é certo ou errado, porque todos esses veículos que eu falei, eles são perfeitamente dentro da lei. Só que pessoas que formaram patrimônio, elas são boas gestoras de patrimônio. Então, elas tendem a fazer aquilo que vai trazer um retorno maior sobre o patrimônio que elas acumularam. Ainda assim, mediante um aumento de imposto específico para essa
Como a nova reforma trouxe um aumento das tributações sobre o meu classe negócio, logo social, abriu é claro uma que offshore sempre nas vai Ilhas haver Caimã. alguns ricos impactados e isso vai ser representativo de alguma forma para as contas públicas, certo? Sim, como eu disse no número 2, o aumento de impostos sempre vai gerar algum aumento na arrecadação no curto prazo. E ainda que o aumento da arrecadação proporcionado por essas medidas de redistribuição de renda possam trazer alívio às famílias menos favorecidas no curto prazo, o que é bom para elas não são medidas que impedem que mais famílias surjam nas mesmas condições. Por um motivo muito simples. Falta de conhecimento gera pobreza. E pobreza gera dependência do Estado para remediar essa pobreza. Para interromper esse looping, é preciso combater o quê? A falta de conhecimento. E como fazer isso? Trazendo conhecimento. Lá vem a merda, lá vem a vender o curso. A educação tem um impacto incomparável a longo prazo em reduzir a desigualdade porque influencia nas oportunidades de obtenção de emprego, no potencial de renda e traz a possibilidade de mobilidade social. Países com altos níveis de acesso à educação de qualidade tendem a ter menor desigualdade, porque uma força de trabalho bem instruída... Então, meu bonitão, mas aí o teu argumento tá todo errado, porque dos 8 países que você mostrou aqui, todos eles têm alta carga tributária também, bonitão. Teu argumento não faz nenhum sentido, porra. Então eu posso falar da mesma jeito, países com mais impostos têm menor desigualdade também. Não é a educação que tira que gera desigualdade. A ter menor desigualdade, porque uma força de trabalho bem instruída, bem educada, também leva a maior produtividade, maior inovação e mentira. Isso eleva o padrão de vida geral. E como consequência, o aumento da produção aumenta, sabe o quê? O aumento da arrecadação. Fora que, de tabela, a educação ameniza vários... Aí o cara mostra o Japão, que é um país em que a economia não cresce há 40 anos. Aí o cara mostra, sei lá, quem que tinha ali também que eu vi. A Alemanha cresce, a Alemanha é um puta país. Sei lá, não vou lembrar. Mas... outros problemas graves no Brasil. Se a gente Canadá tivesse educação financeira de forma generalizada nas escolas, quer dizer que uma parcela relevante da população conheceria veículos de renda passiva, poderia fazer planejamento financeiro, e isso iria reduzir a quantidade de pessoas... Mano, por isso que eu falei que esses caras falam muita bosta, velho. Cara, o problema do país não é que a galera não sabe investir, é que não tem o que investir. Nossa bolsa é neném, velho. O povo não tem dinheiro pra investir também, que velho. Dependem da... Ah, eu tenho educação financeira. E daí? Eu não tenho dinheiro pra comprar comida, porra. Previdência, já que essas pessoas saberiam acumular e gerenciar patrimônio pra formar a própria previdência sem depender do governo. Saberiam. Só que Saberiam, se o governo sim. cada vez mais reduz verba Escolher investir na bosta ou no cocô. na educação, porque o rombo da previdência está cada vez aumentando mais, como a gente falou, quer dizer que a chance da gente ter uma população letrada financeiramente, que não dependa de um governo que lhe paga a previdência, diminui. Minha escola tinha educação financeira e posso garantir que não serviu pra nada. Escola no Brasil não serve pra nada. Mentira, não é que não serve pra nada, mas o ensino brasileiro é medíocre. E quando eu falo medíocre não é ruim, é médio. Ah, eu estudei na escola mais cara, seu ensino é medíocre. Substancialmente. E a consequência disso é que, sem acesso à educação financeira, a dependência que a população tem do Estado aumenta cada vez mais e a pobreza se perpetua. Somente a educação pode quebrar o ciclo da pobreza, porque é a educação que ajuda a reduzir a desigualdade entre gerações. Por exemplo, os países que priorizaram investimento pesado em educação na base, eles viram a migração de uma nação pobre para potências tecnológicas, como Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong. Ou seja, enquanto o Tá, tudo bem. Rússia comunista fez a mesma coisa sem necessariamente investir em educação e investir em indústria. aumento da taxação de qualquer classe social pode proporcionar um alívio mais imediato aos cofres públicos e também pelas medidas de redistribuição de renda às pessoas menos favorecidas. Soldado, boa tarde. Uma pergunta. Com o aumento do dólar, isso tudo gera fornecimento para pessoas que recebem dólar como os influencers? Sim e não. Porque por mais que a gente receba em dólar, as empresas nacionais elas compram em dólar também. Então vamos dizer que elas vão comprar 50 mil reais de cotas de anúncio, elas têm que pagar isso em dólar. Então a curto prazo, um mês ou outro a gente recebe ao mais, mas depois recebe menos. Na média não muda muito para influenciador não. Ela não resolve os problemas das lacunas de habilidades, da falta de oportunidades ou das desvantagens sistêmicas que a pobreza. Que é a mesma e a educação também não gera nada disso, se for a educação per se. A educação não gera oportunidade nova,
porque a pessoa não tem dinheiro para empreender. Lacuna de habilidade, nem se sabe qual habilidade está faltando porque você não tem o empreendedor. E desvantagens sistêmicas da pobreza, o aumento da tributação, ela pode resolver se você tiver uma tributação equilibrada e você tiver programas de transferência de renda como Bolsa Família. Atrás. Já a questão é que a gente já cruzou a fronteira do aumento da tributação, mas tem países que tributam menos do que, entre aspas, poderiam. Educação, ela ataca as... A União Soviética tinha indústria pra caramba, fora que Stalin fez uma campanha de alfabetização massiva, começou ainda no Império Russo, mas foi ampliado no período soviético. Ou seja, o que faz os países saírem da miséria não é educação, é indústria, cara. Você não precisa ter nego inteligente, você precisa ter nego criando valor, gerando valor, velho. Cara, se a educação fizesse diferença, pedreiro que não fez terceiro grau não tava ganhando 10, 15 pau hoje em dia, velho. Por que o pedreiro no Brasil tá tirando isso? Porque é uma das poucas atividades econômicas que gera valor. O cara transforma um monte de bloco em uma casa. Quanto que vale um monte de bloco? X? Quanto vale uma casa? 5x. Nisso ele pega a parte dele. É isso, cara. Causas fundamentais. Cuba é um exemplo disso. Cuba é todo mundo educado. Cadê a indústria em Cuba? Nossa, todo mundo super educado em Cuba, ó. Educação não importa, cara. É falácia, e educação vai salvar ou não, cara. O que salva as pessoas se chama emprego. E o emprego que mais existe é emprego que gera valor. Se as pessoas tiverem trabalho, e trabalho que dê um salário digno, não tem criminalidade. Se não tem criminalidade, não tem... Cara, a cadeia reversa é absurda. Educação ajuda? Educação não serve pra nada, mano. Saia dessa falácia de achar que educação ajuda. Educação sozinha não serve pra nada. Não adianta nada você ter uma nação de pessoas educadas se elas não têm o que fazer depois, pô. Tais da pobreza. Acontece que os efeitos só demoram pra se manifestar. Então, politicamente, muitas vezes... É que uma coisa não exclui a outra. Não dá pra industrializar e investir em educação. Não dá. A educação, ela vem como consequência da industrialização. Nossa, temos uma máquina aqui que é difícil de operar, então eu preciso educar o cara pra ele operar essa máquina. Tanto que começa assim, os treinamentos, os cursos, as faculdades, elas surgem para isso. Por que surgiu o engenheiro? O engenheiro não surgiu porque, nossa, eu quero aprender a mexer numa coisa. O engineer, ele era o maquinista, era o cara que mexia com trens. Então, nossa, precisamos de pessoas para mexer com trens para levar a nossa produção. Vamos criar uma faculdade que vai fazer isso. O processo é o reverso, velho. A educação, ela vem depois do emprego, não o contrário. Aí, ó, educação ajuda depois que tudo já está industrializado e funcional. Você usa a educação para melhorar os processos. A industrialização tem que vir antes. Exatamente, o Wesley matou a pau. Eu tenho a fábrica, agora eu vou ensinar essa galera a gerir essa fábrica melhor. Aí eu vou fazer um curso de administração, de supply, de tudo isso. Agora eu preciso melhorar vender, vou fazer um curso de marketing, vou fazer não sei o quê. Agora eu preciso entender melhor, fazer estatística, vou fazer cálculo. E quem vai criar a máquina, nisso eu discordo forte, quem vai criar a máquina é o chinês, é o alemão, é o americano, porque aqui no Brasil a gente não vai criar. Essa é a questão, velho. Não dá pra concorrer, cara. Eu posso treinar o gênio da lâmpada aqui, eu vou fazer o Einstein nascer aqui no Brasil, ele não vai conseguir fazer nada, justamente porque não tem indústria pra absorver ele. A indústria precisa de pesquisa depois que a indústria já está estabelecida. Temos uma indústria estabelecida, agora a gente vai trabalhar na competitividade, que é a segunda etapa do capitalismo, vamos dizer assim. Estamos no mundo capitalista. Qual que é o que define o mundo capitalista? Revolução industrial. Precisamos industrializar. Estamos industrializados, agora entramos na competitividade. Entramos na competitividade, aí o estudo vai ser importante. Aí essas coisas vão ser importantes. Agora a primeira coisa é fábrica e peãozada trabalhando. Depois disso, você vai investir em educação. Não dá pra estudar direito sem saber o que vai comer no dia seguinte. Exato. E o mano que vai operar as máquinas complexas, vai esperar ele estudar por 10 anos pra aprender e só depois disso operar? Caraca, mas vocês também estão de brincadeira, velho. A gente tem faculdade, a gente tem escola. Ou você acha que todo mundo no Brasil é burro? É isso que eu tô falando, você não precisa investir em educação, velho. Por que não precisa investir em educação? Porque as boas mentes, o cara da hora que vai estudar 10 para operar a máquina complexa, não tem a máquina complexa para estudar no Brasil. Então ele vira funcionário público ou ele sai do país. Agora não, vamos investir em educação no Brasil. Todo mundo vai ter educação. O que vai acontecer? Todo mundo vai ir para o sistema público ou vai sair do país. É isso que vai acontecer. Ou seja, o país vai piorar. Você investir em educação no Brasil, você vai piorar o país.
O que você precisa agora no Brasil é de indústria. Aí você vai pegar essa galera que tá saindo do Brasil e indo para concurso público e você vai colocar essas pessoas para operar as máquinas complicadas, empresas complexas, processos difíceis. Mas eles vão ficar no Brasil. Nossa, eles ficaram no Brasil, eles começam a gerar receita. Essa receita começa a girar dentro do país e aí o país vai andando, pô. Ensino técnico seria a melhor opção industrializar ao invés da faculdade? Cara, o método é indiferente. A questão é que antes da gente debater se a gente precisa de ensino técnico, faculdade ou primeiro grau, a gente precisa ter emprego. Ah, mas o desemprego tá baixo. O desemprego tá baixo comparado com pessoas que não estão procurando e autônomos. Todo mundo é Uber, todo mundo é entregador de iFood, todo mundo tem food truck. Cara, isso é emprego? Mas não é um emprego, você não tá gerando valor, pô. O valor que você tá gerando é transformar farinha num bolo que vai ser comido em um dia. Quanto valor isso gerou? Meio. Você ganha, sei lá. Quanto que você ganha fazendo uma comida? Vamos pensar aqui, você vai comprar por 10 reais os ingredientes e vai vender por 20? Vai ganhar 10 reais em cima? No melhor dos mundos, você vai dobrar o valor? Agora a indústria você multiplica por 100, você põe 10 reais e tira 1.000. Hoje o Brasil já tem a galera que é capaz de operar maquinário complexo e criar pesquisa, mas estão tudo no exterior. Exatamente, isso que eu tô falando. Ao investir em indústria, você não deixa esses cérebros fugirem. Perfeito, é isso que eu tô falando, cara. Isso que ele tá falando, tem que investir em educação. Não, cara, a gente tem que investir em indústria. Deixa os caras roubando, deixa o governo taxando. Não muda nada, não precisa mudar nada, velho. Por quê? Porque o que vai acontecer é que a gente vai fazer o bolo crescer, que é o que a gente viu. A partir do momento que o bolo cresce, o governo vai roubar a fatia que ele tá roubando, mas sobra mais pra rapaziada. Sobrando mais pra rapaziada, dá pra você empreender. Pô, eu tô trabalhando aqui, mas eu tenho um dinheirinho sobrando. Vou abrir um comércio, vou abrir um supermercadinho, um mercadinho, vou abrir um negócio. Você empreendeu, você emprega mais gente, a roda começa a girar, pô. Necessidade de angariar votos, esse tipo de coisa acaba não atraindo muita popularidade. Bom, mas como educação financeira, dentre outras, ainda não é uma realidade, isso nos leva ao problema de número 4. Rendimento do FGTS. O FGTS é uma contribuição que o trabalhador faz todos os meses para uma conta no próprio nome que pode ser liberada de volta para o trabalhador somente em algumas circunstâncias ou emergências. E numa boa, preciso ser franco, faz sentido. Se a maior parte das pessoas não tem inteligência emocional ou olha só os caras. Educação financeira para conseguir guardar por si próprio dinheiro, então isso é bom para elas. Acontece que o rendimento do FGTS não acompanha nem a poupança. Não, peraí. Você não entendeu. Na verdade, ele não acompanha nem a inflação. O FGTS rende 3% ao ano mais a TR, que é uma outra taxa de juros que normalmente está zero. E se você Mas não está mais zero, por isso que meu financiamento não abaixa o preço deles, filhas da mãe. analisar os últimos 20 anos, o FGTS perdeu da inflação em 12 desses anos, o que significa que no acumulado desse tempo, você teria ficado no prejuízo. Isso significa que se você tivesse investido os 10 mil reais no FGTS, nos últimos 10 anos eles teriam se transformado em 16.500 reais. E se você tivesse pego os 10 mil e colocado em bets, eles iam ter se transformado em zero, mano. Não importa isso, velho. Mas, se você tivesse pego esses mesmos 10 mil reais, investido num dos investimentos mais conservadores do Brasil, como um CDB que rende a 100% do CDI, você iria estar com 19.260. Bizarro, né? Nossa, bizarro. 3 mil reais ao ano no bolso do trabalhador vai fazer uma diferença que vai salvar o Brasil, vai mudar o Brasil mesmo. Número 5. Basta só investir em educação. Ok, me ouve. Eu não quero parecer contraditório, eu sei que parece. A gente falou Aí, eu não quero parecer contraditório, mas sei que parece. Bati no cara pra caramba e o último ponto dele é esse. Vamos ver o que ele vai falar. bastante sobre a importância de investir em educação. Só que a questão é que investir em educação somente não resolve o problema da falta de educação. Como assim? Vamos lá. Se o governo criar um programa pra todo mundo aprender, sei lá, Esperanto, você pode dizer que o dinheiro tá sendo investido na educação. Só que esse dinheiro não vai ter algum retorno pra sociedade. Nossa, olha o argumento merda que ele tá fazendo, velho. Na forma de renda, empregos, inovação, redução da desigualdade. E relaxa, não tem nenhum programa de Esperanto por aí, foi só um exemplo. Só que esse exemplo mostra que alguns tipos de educação trazem mais retornos para a sociedade do que outros. E a educação... Mentira. O que traz retorno é a aplicação disso. Se você tiver um país... Brasil virou a nossa querida MedTech, farmácia e química vai dar muito mais retorno que engenharia. Brasil tem um monte de indústria, ferrovia, não sei o que, engenharia, construção civil, engenharia e arquitetura vai dar mais retorno. Brasil é um polo de softwares e... Até mutei o microfone. Agora eu tô num país que simplesmente é especialista em
programação e eu tô aprendendo farmácia, não vai adiantar de nada o ensino. Mais importante é a educação de base, porque essa educação é obrigatória para todo mundo. E são poucos os alunos, principalmente da rede pública, que vão para a faculdade depois de terminarem a escola. Então, a pouca educação que eles recebem precisa ser de coisas que vão prepará-los para o mercado. Só para você ter uma noção dos números, 36% dos alunos que se formam em escolas públicas somente fazem alguma faculdade. E aí, quantos desses trabalham em coisas que não precisariam do curso? Seja ela pública ou privada, contra 79% dos alunos que se formam em escolas privadas. Só que olha isso aqui, atualmente o Brasil gasta em torno de $3.583 por aluno anualmente na educação de base. Os países da OCDE investem em média 3 vezes esse valor, então $10.949 para essa mesma etapa da educação. Beleza, o Brasil é pobre comparado aos países da OCDE, então faz sentido ele investir 3 vezes menos por aluno. Só que no ensino superior, o Brasil gasta cerca de $14.735 por aluno por ano, que é um valor próximo à média da OCDE, que é de $14.839. Isso é bom, mas dinheiro que vai para a educação de ensino superior é dinheiro que não vai para a educação de base. Não, burro, velho, você é burro, velho, você é burro. O problema é que os 14 mil que estão colocados nos alunos estão indo para funcionalismo público ou saindo do país, porra. Se a educação de base não for forte, o desempenho no ensino superior para os alunos que vieram de escolas públicas vai ser prejudicado em algum grau, porque a educação que eles tiveram na base foi prejudicada. Em 2023, o orçamento para as universidades federais e institutos federais foi de R$70 bilhões, enquanto a educação básica recebeu 43,7 bilhões no mesmo ano. Então, pensa assim, tem 37 milhões de alunos em escolas públicas no Brasil e um pouco mais de 1,2 milhões de alunos universitários que estudam em universidades públicas que vieram de escolas públicas, sendo que ainda assim é gasto quase R$30 bilhões por ano a mais, que beneficia tanto alunos que vieram de escolas públicas quanto escolas privadas, do que o dinheiro que é investido na educação de base. Percebeu? Os problemas são graves, mas as soluções são simples. Corte de gastos do governo para desinchar a máquina pública e torná-la mais eficiente, corte de impostos, realocação do orçamento para a educação de base. E se você é um diretor de escola que gostaria de oportunizar seus alunos a aprenderem educação financeira, empreendedorismo, inteligência socioemocional, clique no link aqui Se você for na escola do meu filho, eu vou te dar um amasso, porque as suas soluções não solucionaram nada. Você vai ter uma população altamente culta e sem emprego. Bem-vindo a Cuba. Que as pessoas falam 2 idiomas, tudo, mas não tem trabalho. Ou, se tem trabalho, recebem muito pouco pelo trabalho. Adiantou o quê? Investir na educação de base. Esse é o programa Dale. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 da manhã.